Vamos orar então e a gente dá início ao nosso tempo de compartilhamento. Hein? Agradecemos então, Pai, pela continuidade. Já estávamos celebrando, lembrando a memória do Senhor Jesus na ceia, e agora nós estamos dando continuidade a estudando um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para colocarmos em prática aquilo que temos aprendido, aquilo que temos considerado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, dentro da proposta, a minha perspectiva é que a gente consiga chegar em Juízes hoje, tá? Então, a gente vai relembrar algumas coisas, terminar a parte do Decálogo, tá? E a gente vai para Juízes. Então, lembrando que nós estamos falando das 10 palavras, né? A primeira palavra, não terás outros deuses diante de mim. A gente tratou essa questão. A segunda palavra, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. A gente também tratou um pouco dessas questões, de que Deus realmente olha para o pecado dos pais nos filhos, mas também ele olha o pecado do filho no filho e do pai no pai. A gente viu essa questão lá no livro de Ezequiel e vimos essa questão no livro de Jeremias. Eu queria trazer para vocês uma questão que está ligado com isso. A gente não conseguiu trabalhar isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Altar de Umbanda? Parece? Uma loja que vende ídolos. Ou ídolos ou objeto de estatuazinhas. Parece uma mesa de bolo. Parece mesa de bolo. Na realidade é um lugar onde tem várias estatuazinhas, e aqui eu estou chamando de estatuazinhas, né, de representação de santos, representação de divindades, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem como é que iniciou? Porque a gente estava falando, eu estou falando do segundo mandamento, não se prostrarás diante de absolutamente nada, tá? Essa é a questão. Então a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: vocês sabem, olhando agora dentro do ambiente cristão, mas dentro do ambiente católico, como é que surgiram as imagens? Porque a gente, quando olha para essa questão de não se prostrar diante de nada que é criado pelo ser humano, ou que o ser humano possa olhar para o céu e reproduzir, ou imagem de outra pessoa, você que faz parte de uma igreja reformada e não tem esse, vamos dizer, esse modo, né, de cultuar, ou esse modo de participar da religião, né, com uma forma aparente perto de você, você imediatamente vai migrar a sua mente para o catolicismo romano, tá? Ou o catolicismo ortodoxo. Então é interessante pensar um pouquinho como é que surgiu essa questão das imagens dentro da Igreja Católica. Quem sabe? O sincretismo, será que foi a maior fonte? O sincretismo é o que a gente vive hoje, mas essa não foi a maior fonte. Porque já existia na Grécia Antiga, já existia imagens. Sim, já existiam imagens na Grécia Antiga. Católica, lembrando que a Grécia Antiga, nós estamos falando de um ambiente politeísta. Tá certo? Eram vários deuses: Deus da guerra, Deus da beleza, Deus da cultura, da agricultura, tem uma série de coisas. Mas como é que surge isso no seio da igreja? Imitando a África, os africanos. Não, isso é nos dias de hoje. A Igreja Católica, assim, ela sempre tentou aproximar a imagem para que o homem se sentisse confortável diante da igreja, de trazer imagens humanizadas.
Né? Isso também é uma forma que até os povos pagãos de poder juntar. Se pegar essas catedrais antigas, elas têm gárgulas, têm imagens até um pouco fora do próprio ambiente católico. Mas dá para que os povos pagãos se sentissem também um pouco mais confortáveis e aceitos ali dentro. Essa é uma das vertentes que eu entendo que levou o uso de imagens de pessoas humanas para dentro, para humanizar e deixar a pessoa um pouco mais confortável e próxima do culto a Deus, da divindade, né? Vejam, tem parte disso. Vejam só, é interessante porque quando a gente olha o Antigo Testamento ele vai trabalhar com a idolatria e vai mostrar que Deus tira um povo e fala assim, eu sou o seu Deus. Tá? Ele não se mostra de imagem. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ouvir Jesus falar assim, olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é espírito. Tá? Então, quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente olha e vê assim, os caras adoravam ídolos, tinham imagens, e era essas imagens representavam os seus deuses. Eles adoravam os seus deuses, eles sacrificavam para os seus deuses, eles pediam para os seus deuses algumas coisas. E os povos tinham os seus deuses, as famílias tinham os seus deuses, os seus ídolos dos lares. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Quando vem o Novo Testamento, quando vem Jesus vem, morre, completa o seu ministério e a igreja começa. Tá legal? A igreja começou. Por volta do século II, da igreja cristã, começa uma conversa sobre essa questão de imagem. Começa uma questão filosófica a respeito de imagem. Tá? Como é que a pessoa poderia se aproximar de Deus, ou ela se aproximaria mais de Deus da maneira visual ou da maneira do ensino da palavra. Vão acontecendo muitos problemas, muitas questões, muitas disputas com relação a isso. Quando chega no século VI, o Papa Gregório Magno, ele estabelece que deveria ter imagens para que o povo pudesse entender do que se tratava. Nós temos que lembrar que no século VI, tá? O pessoal não sabia ler e não sabia escrever. Quem eram os doutores? Aqueles que sabiam ler, que sabiam escrever e que ensinavam? Os padres. Nós estamos falando de igreja, não estou falando de igreja católica, apostólica, romana, eu estou falando de igreja. Tá? Essa divisão vem muito tempo depois, antes do século VI. O Papa Gregório fala assim, ó, o negócio é o seguinte, imagem sim, por quê? Porque o pessoal não tem condição de entender aquilo que está sendo falado. Então, tem um decreto e estabelece imagem, porque era uma maneira visual do povo compreender aquilo que era ensinado. Eu já ouvi essa referência, inclusive, aos pequenos personagens de feltro que a gente usa com as crianças, né? Para explicar as histórias. Por falta de capacidade de leitura e de compreensão, a gente usa pequenas imagens para as crianças entenderem. É isso aí. Você só me perdoa porque, assim, o que eu lembro, mais ou menos, de uma certa forma, isso foi uma homologação do que a cultura estava acontecendo. A relação dos celtas, quando se converteram, eles trouxeram consigo, se eu estiver enganado, você me corrija, eles trouxeram consigo uma fé cristã, ao se converterem, eles trouxeram consigo uma parte da cultura deles, que era a adoração aos ídolos. Se eu estou equivocado, você me corrija. O que vai acontecer é o seguinte, a igreja cristã, ela não é idólatra, no sentido mais básico da palavra, da definição, ela não é idólatra. Tá? Por quê? Porque a igreja cristã, de uma maneira geral, entende quem é Deus, quem é Jesus Cristo, que é a idolatria. Ela entende isso. Claro que vem vindo de outros povos, de pagãos, essa cultura toda, de trazer para dentro da igreja cristã
esse pensamento de que traz consigo o seu Deus. Mas a gente vai ver isso mais tarde. Em termos de estabelecimento doutrinário de alguém com uma autoridade da Igreja Católica, fala assim, olha, a imagem é alguma coisa que deve ser institucional para efeito didático, acontece no século VI. Mas a situação não foi tão simples assim, tá? Porque o pessoal reclamou, esse negócio aí está parecendo muito idolatria. Tá? Está parecendo muito idolatria. Então as pessoas vinham trabalhando, a igreja vem trabalhando nessas questões. Alguns não aceitavam a imagem, mas aceitavam a iconoplastia. Certo? Então, alguns não aceitavam a imagem em si, mas aceitavam os desenhos. Os vitrais, né? Tinha muitos. Vitrais. Vai acontecer uma divisão dentro do catolicismo, dentro da Igreja Católica de então, tá? Que vai ficar a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Lá no século XII, início do século XII, vai ter essa ruptura. A reforma nem tem, gente. A reforma vem 400 anos depois. Tá? O que acontece? Quando houve essa ruptura, a Igreja Católica Ortodoxa, dentro da questão da imagem, ela optou por não existir imagem. Então, até hoje, quando você vê uma Igreja Católica Ortodoxa, você vê pinturas não dimensional, gravuras não dimensionais. A Igreja Católica Romana continuou com a ideia de imagem dimensional, tá? E fizeram essas questões e foram trabalhando essas questões no sentido de, bom, tá legal, o que é adorar e o que não é adorar agora? E aí trabalharam com a questão de palavras, tá? Tem uma palavra no latim que é latreia, no grego que é latreia, e outra palavra no grego que é dulia. A palavra latreia significa adoração. E a igreja entende que a adoração única e exclusivamente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dulia? Bom, dulia é uma questão de veneração. A veneração é alguma coisa que você olha, venera, não adora e tem aquilo como exemplo. Tá? Então, dentro de todo esse compêndio, dentro de toda a estrutura da Igreja Católica, trabalhou-se ao longo dos séculos essa ideia de latreia, adoração, e dulia, veneração. Então, você olha, o que a Igreja Cristã fazia? Olhava para uma determinada imagem e tinha aquele personagem representado naquela imagem como exemplo. Qual que é o problema aqui? A linha é tênue, né? Oi? A linha é tênue. A linha é tênue. Entendeu? E depois disso... É muito pequeno, gente. É muito pequeno. Tá? Claro que tinha alguns outros conceitos. Por exemplo, a igreja sempre, de uma maneira geral, cuidou ou tinha o ensino de que não poderia colocar nessas imagens, essas imagens, por exemplo, não poderiam ser sem roupa, como eram as imagens gregas, por exemplo, ou romanas, tá? Por quê? Porque isso feria a fé. Não poderia ter adereços de ouro, prata, porque também feria a fé. O problema é que ao longo dos séculos a gente vê o quanto som. Ao longo dos séculos a gente vê. Som. Acabou a bateria.
Renato não ajuda nada. Cadê o Renato? Ele disse que ele não está escalado, que ele não está recebendo, então... Bom, onde eu estava? Esqueci aqui. Cara. Dá para escutar daqui de trás. Tá? É que o pessoal vai reclamar que não está gravando. O que pode ser um negócio ótimo para mim, acho que eu posso falar. Bom, ao longo do tempo, então, a gente vê que em determinadas situações, em determinadas paróquias, em determinadas obras de arte, você vê muito ouro. Tem um fator complicador aí. O que acontece ao longo da história? Ao longo da história vai ter o sincretismo. Tá? O que acontece no Brasil ao longo da história? Os escravos vêm, tá? Os jesuítas, antes disso chega a reforma. O que a reforma faz? Acaba com isso tudo. Essa é a ideia da reforma, tá? Os reformadores falaram: isso aqui não, para, isso aqui tá muito, essa linha é muito fina, para com esse negócio aqui, certo? O que a reforma basicamente faz? Traduz as escrituras para a língua do povo e ensina o povo a ler e escrever. Aí a escola bíblica dominical. Tá? A reforma, ela não faz assim: vamos continuar com isso. A reforma assim, pega a Bíblia, Lutero, pega a Bíblia e traduz para o alemão, pessoal, que é a língua do povo. Enquanto que na Idade Média o pessoal ainda ficava com a imagem, era uma representação, porque o pessoal não tinha cultura suficiente. Bom, o que acontece? O cristianismo vai avançando. No nosso caso, os jesuítas vão ensinando o cristianismo, os escravos vão chegando, e o que acontece com a cultura negra que vai chegando da África? Eles vão encontrando espaço para a adoração dos seus orixás, dos seus deuses, naquela cultura cristã montada dentro da imagem. Quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente não sabe exatamente quem é quem, né? Porque tem imagem que está relacionada com os santos da Igreja Católica e ao mesmo tempo está relacionada com os orixás, os oguns do candomblé, tá? Da origem que vem, a origem africana. Aí a gente vai encontrar o quê? Exu. Tem muita divisão, né? A gente não está falando de Umbanda aqui, tá? Tem muita divisão. Vocês podem encontrar isso na internet, o que representa o quê, quem é quem. Exu, Santo Antônio da Penha ou Santo Antônio. Oxalá, Jesus Cristo, o Senhor do Bom Fim. Ogum, São Jorge. Oxaci, São Sebastião. Xangô, São Pedro. E assim vai, gente. E assim vai. Iemanjá, Nossa Senhora das Candeias. A imagem de Iemanjá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida é muito parecido. É muito parecido. Hã? Não, é que eu tô tentando resolver o problema. Já resolveu. Pode trazer. Vamos ver o que ela vai falar pra você. É só começar a falar desse troço, começa a aparecer voz. Né? É complicado, cara. Alguém tem aguda aí? A linha de aguda, sal grosso. Então, gente, mas basicamente acontece o quê? Um sincretismo religioso. Acontece o sincretismo religioso. E agora, você vê dentro de uma igreja católica lavar os degraus. Entendi. Lá na Bahia... Chega um determinado momento que, como é que você rompe isso? Porque isso está dentro de alguns dogmas da Igreja Católica, tá?
isso gera sincretismo religioso. Como a linha é muito tênue, essa questão da adoração e da adolia, da veneração é complicado. E no caso específico de Maria, Maria não é nem latreia e nem dulia. Ou seja, não é nem adoração e nem veneração. Mas Maria é hiperdulia. Ela é mais do que veneração e menos do que adoração, percebe? A linha é muito estreita. É muito estreita. O que acontece? Sincretismo. Aliás, gente, é assim, se vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver que a igreja tem determinados assim, pontuações, pontos, no sentido de se ajoelhar diante do quê? Desculpa. Era a voz da Lelina. Mas eu não falei nenhuma besteira. A gente estava preocupado. Que ídolo o quê? Que ídolo Tava vocês estavam? entender um palavrão, mas parece que foi censurado. Oi? Ok, obrigado. Você é um anjo, viu? Ligou de novo. Sol. É, a bateria tá fraca. Sol. Tá ok aí ou não? Não. Seu microfone tá bom. Sol. Bom, vamos lá. Então Maria, no caso específico, ela é hiperdulia. Ela não é nem a dulia da veneração, nem a latreia. Tá? Nesse caso, por exemplo, a igreja tem alguns critérios, como eu estava falando. Por exemplo, você deve se ajoelhar diante de quem? Você deve se ajoelhar diante de Jesus Cristo, da cruz. E no caso da Eucaristia, porque Jesus está presente na Eucaristia. Tá? Então, diante da imagem, você pode até falar com a imagem, orar, mas você tem que ficar de pé. Tem alguns critérios ali, mas a distinção é muito pequena e gera problemas. Tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai trabalhar com essa questão na entrada dos Juízes, uma questão exatamente do problema desse sincretismo religioso. Bom, vamos lá. A terceira palavra, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, a gente falou a semana passada, que é a questão de levar, carregar, se identificar. Você é cristão, você se identifica com Deus, então olha o que você está fazendo. Essa é a questão. Não tomarás o nome de Deus em vão, não é falar o nome de Deus, é quem você representa, a identidade. Depois, na quarta palavra, guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo. Nós também falamos a semana passada e vimos que tem algumas divergências nessa questão. A quinta palavra, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha vidas longas e tudo que vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Também vimos a semana passada essa questão de honrar o pai e mãe. Tá? A sexta palavra, não matarás. Isso também é um pouco confuso, porque na realidade o texto está dizendo um assassinato. Tá? Aqui a ideia é não assassinarás. É tirar a vida de maneira dolosa. Você tem a intenção de matar. Você planeja o assassinato. Essa é a ideia, não é a ideia de não matarás, porque aí a gente estaria criando um problema na guerra, por exemplo, ou quando Deus fala para eliminar aquele povo em função da justiça, da sua justiça. Aqui a ideia é não assassinarás. O assassinato é contra a lei. Então aí no caso, tipo, países que têm pena de morte não deve ser questionado, uma vez que é a lei que rege. Porque há algumas orientações que vão contra países que têm pena de morte, mas não matarás. Mas uma vez que é uma lei que é definida com orientações prévias da pessoa que comete um crime, e a penalidade é a morte,
Não é um intuito de matar, ou seja, há uma condenação previamente avisada, né, como consequência de atos que ela faz. Então, isso já era previsto aqui no Antigo Testamento. Tem relação a isso daí. Tem uma série de crimes que eram penalizados com a morte. A morte não é antibíblica. A morte não tem nada. A morte no sentido de pena de morte, pena capital, não tem nada de antibíblico aqui. Tá? É constitucional. Se você tem uma constituição, se você adota dentro do seu país uma constituição dizendo que se você matar alguém, você vai ser morto, no seguinte, é constituição do país. Não é isso? Nós não temos que obedecer a nossa constituição. Tá? O grande problema é a nossa constituição não permite a pena de morte. Outras constituições permitem a pena de morte. Tá? Então, quando você vai fazer se você está dentro de um determinado país, você comete o crime que aquele país mostra que a penalização é a morte, isso muito faz parte do processo. Então depende da Constituição, né? Eu acho que, agora é minha opinião, a Constituição brasileira é uma vergonha nesse sentido, né? Vergonha, tá? Israel é muito claro aqui no Antigo Testamento. O mal tem que ser eliminado. E Paulo deixa isso bem claro quando fala que nós devemos orar e nos submeter às autoridades, porque é prerrogativa da autoridade. Ou seja, da Constituição, não do indivíduo. Isso. É muito interessante isso, porque às vezes a gente... Essa questão de você, esqueci aqui o termo, a palavra, do pessoal cuidar esse pessoal que cuida do direito, o pessoal dos direitos humanos, né? Cara, tem umas falhas incríveis. Eu não sou contra você cuidar dos direitos humanos, você tem mesmo que cuidar do direito humano. Mas, gente, é uma situação deixar claro os deveres. Tem que deixar claro os deveres. É só o direito. Né? Deixar claro os deveres. E entra a questão de direito para um e não direito para outro, dependendo da ideologia. É complicado, porque nós temos também a ideologia política, né? A democracia é muito barulhenta. A democracia é muito barulhenta. Aqui não tinha democracia, gente. Aqui era teocracia. Então aqui, depende de quem entra, tem uma postura e tudo mais, é muito barulhento. E aí a gente gera alguns problemas, algumas discrepâncias sérias no ambiente social. Mas assim, a gente estava falando, o Neco estava falando sobre respeito às autoridades, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê exatamente isso. Tem uma Constituição, nós temos que obedecer à Constituição. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que é uma placa de regulamentação? O que é uma placa de regulamentação? Uma sinalização que regulamenta, ou seja, põe uma orientação obrigatória que deve ser feita. Isso, obrigação é uma obrigação, né? Quando você anda na estrada, está lá 80 km por hora. O que é aquilo? É uma placa grande, borda vermelha, fundo branco e letra preta. Certo? O que é aquilo? Dentro da sua Constituição está regulamentado que naquele trecho da via você não pode andar mais do que 80 km por hora. Tá certo? Ok? Você obedece? Hã? Você não obedece? Sem querer justificar que ninguém obedece, tem muito a ver com o exemplo que vem de cima. Claro. Porque você guia alguns países, existem alguns países onde você dirige e a grande maioria das pessoas obedece. É que nós temos aqui uma cultura de que não é bem assim. Enquanto tem fiscalização, enquanto tem, se tiver no radar é 80, reduz. se não tiver, pode passar 120, entendeu? Então, eu sei disso. Então, mas a impressão, mas é que eu não quero justificar o erro, mas dentro de uma Constituição
onde ninguém obedece nada, dificilmente alguém vai se importar com uma placa de Deus. Então vocês veem o seguinte, aqui quando a gente olha o Antigo Testamento, não tinha meio termo. A gente só está olhando as 10 palavras. Tem regularização no meio do Antigo Testamento aqui, como devia ser, detalhes. E quando não tinha detalhes, o que o pessoal tinha que fazer? Quando não tinha essas coisas detalhadas, porque tem um monte, tá? A gente só está vendo um pedacinho. Quando não tinha isso, o que o pessoal fazia? Procurava os juízes. Ó, estou com um problema aqui. Não tem detalhe disso daqui. Aí o juiz fala, resolve assim. Quando o juiz não sabia, o que o juiz fazia? Ia para Moisés. Ia para Moisés. Ó, Moisés, o negócio é o seguinte. E agora? O que a gente resolve aqui? Quando Moisés não sabia, o que ele fazia? Vai dar para Deus. Entra na tenda. E Deus falava, Moisés, resolve assim. Tá? Não tem meio termo, não tem mais ou menos. O problema é que ao longo de todos ao longo dos séculos, a nossa Constituição tem muito do Antigo Testamento. Os povos ocidentais têm muito do Antigo Testamento. Tem muito dessa cultura judaico-cristã, mas tem muito de uma sociedade ocidental. Por isso a gente tem brechas sérias dentro da Constituição. Tá? Por isso a gente fala assim, pô, mas se o cara roubou, a pena tinha que ser muito maior. Eu concordo com você que a pena. Não podia ser pena de morte, não, tem que ser maior. Tá bom, tudo bem e tal, mas e como é que você vai fazer agora quando está 80 km por hora? E você vai para 100. Sétima palavra, não adulterarás. Tá? Não adulterarás. Vamos ler Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico. Eu estou com um trecho assim que você pode pesquisar, mas eu queria só ler o capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, 10. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Pois é. A lei era muito clara com relação ao adultério, tá? A lei, você vai ser assim. Quantos leram o Deuteronômio aqui, gente? Desde o início. Terminaram já ou estão lendo ainda? Não lembro. Tem determinados trechos da lei que é muito interessante. Viu? O Ney falou que tem pilha no armário de madeira aí. Tá. Obrigado, Cris. Agora você se levantou, né? Agora, mas é assim, foi a sua esposa que veio lá. Mas normalmente é a esposa que eu faço. Ela precisa ver alguma coisa. Tem detalhes na lei muito claros com relação à questão dos ciúmes, por exemplo. O marido ficou com ciúmes e acha que a esposa adulterou. Tem trechos que falam exatamente sobre isso. Vai lá, quem vai julgar isso é o Senhor. Você não sabe exatamente o que é, você não viu, você está com ciúmes. Tem uma prescrição aí de como deve ser feito. Adultério. Na questão do adultério, quem é o adúltero? E quem é a adúltera? Lembra de um trecho no Novo Testamento? Que o pessoal apresenta uma adúltera para o Senhor Jesus? Cadê o camarada que estava no processo? Ele sabia resolver. Sempre soube. Só a esposa dele que estava pronta. Som, ok. Obrigada, Renato. Eles falavam que o infantil trabalhando tudo junto. E diz que na igreja não pode ter espírito de corpo, né? O corpo é um problema.
Cadê o adúltero que estava com a adúltera lá em João 7, 8? Né? Capítulo 8 ali de João. Os caras estavam querendo dar um jeitinho na lei. Olha, ela foi pega, tá flagrante adultério. Ela não conseguiu correr. E o camarada? E Jesus fala assim, ó, atira a primeira pedra, que não tem pecado e tal, e fica lá escrevendo no chão. Ninguém sabe exatamente o que ele estava escrevendo, e ele fala para ela, olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esse caso específico é interessante porque por que é que Jesus não condenou? Porque estava prescrito na lei. Os caras tinham o direito de jogar pedra nela? Estava na lei. Tinha sim, ela a pena de morte aqui. A pena de morte. Em alguns casos, a pena, por exemplo, em alguns casos lá que tinha que ser apedrejado na frente da casa do pai. No caso da pessoa ser noiva, né? Porque o noivado ali no Antigo Testamento era o compromisso de casamento. Então, se durante o noivado a pessoa adulterou, teve relação sexual com outro indivíduo, né? Ou contrário, a pessoa tinha que ser apedrejada na frente da casa do pai. Porque o pai poderia ser conivente com essa história toda. E ali Jesus fala assim, olha, eu não vou te condenar. Por quê? Será que realmente houve o adultério? É assim, gente. Acho que houve sim o adultério e a condenação da adúltera ia cair em cima de quem? A condenação da adúltera ia cair nele. Só ele podia dizer isso. Só ele podia dizer isso. Só ele tinha autoridade para atacar pedra. Tá? Só ele tinha autoridade para atacar pedra. E ele diz assim, eu não vou te condenar, mas o seu pecado, é óbvio que o texto não fala, o seu pecado vai cair sobre mim daqui a pouco. Essa é a ideia. Então, o trecho fala, não adulterarás, e não é só o homem e a mulher, tá? Família é levado a sério, relações sexuais é levado a sério. Se vocês pegarem os trechos de Levítico, de 10 a 23, vocês vão ver que tem uma série de restrição disso. Irmão com irmã, pai com filha, né? Hoje a gente vê um monte de coisas absurdas. O sobrinho com a tia, tem um monte de coisas que não podiam fazer, porque era pecado em Israel, e isso era pena de morte. Isso era para tirar o mal de dentro do povo. Vamos continuar, né? Então a gente não chega em Juízes. Tem a questão da injustiça também, né? A questão do? Da injustiça, porque trouxeram só a mulher, né? Ela não fez o adultério sozinho, né? Sim. Você está falando de João 8? Da mulher adúltera. Sim. Cadê o adúltero? Cadê o adúltero? Sim. Era uma sociedade machista. Machista. Havia uma injustiça ali. Tá. Entendi. Não dá para tacar pedra em um e não tacar pedra no outro, né? Isso que você está falando. Mas isso não abola o pecado do um, né? Não abola. Não abola o pecado do um. Não, mas também assim, a aplicação da lei não era desse jeito, né? Você tá na rua, pega lá na rua e já taca pedra. Tinha que haver um tem que ter um critério, tá? Mas, por exemplo, pego em flagrante não tinha. Duas testemunhas já resolveu o problema. Tinha que ir dentro do sinédrio, mas ali era uma questão formal só e apedreja. O processo era mais rápido. Bem mais rápido o processo. Tá? Não furtarás. Tá? É assim. O que é do outro é do outro. Dentro da nação de Israel, dentro da lei que é estabelecida para o povo ao entrar na terra, o que é do outro é do outro. Não roube. Essa é a ideia. O que é seu, o que é do outro é o outro. Não roube. Nona palavra. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mas já, cara? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Era proibido você
entrar nas redes sociais e falar o que você fala. Difamar o próximo. Era proibido você difamar o próximo. Era proibido você receber alguma coisa no seu celular, é óbvio que lá não tinha, estou aqui falando. Era proibido você receber alguma coisa no seu celular e passar para frente sem saber se é verdade ou não. Isso é difamar. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Pela lei, tá? É proibido você difamar alguém. Pela lei era proibido você difamar alguém. Então, o exemplo que a gente pegou é o fato de você passar o que chega na sua rede social para frente sem saber exatamente nada. Você está ajudando na difamação dessa pessoa, né? Difamar, tirar a fama de alguém era contra a lei de Deus. Toma cuidado com isso, né? Olha aí, você quando falar de alguém pode ser tirar a fama de alguém. Você colocar essa pessoa em descrédito. É perigoso isso, hein? Nos nossos dias, principalmente. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, a sua propriedade, o seu servo ou sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Leiam lá Miqueias, capítulo 2, versículos 1 e 2. Miqueias, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrematam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, uma pessoa e a sua herança. Miqueias, ele está mostrando o que está acontecendo com o povo naquela época, tá? Então, essa questão da cobiça é a questão assim, está aqui no pensamento. Você não, cadê a palavra? Você não adulterou ainda, mas está cobiçando. Você não roubou a casa da pessoa, mas está cobiçando. Tá? Você está maquinando essas coisas no seu leito, é o que fala Miqueias. Quando aparece a luz, quando chega o dia, você pratica. Tá? O texto aqui é não cobiça, não deseje. Por quê? Você vai fazer. Sim, você vai fazer. O que mais? O que eu quero dos outros é dos outros. Sim. Ser grato por aquilo que você tem. A gratidão por aquilo que você tem é dependência de quem vai te dar, não é o outro, é Deus. Tá? Não adianta você cobiçar, desejar aquilo que é do outro. Vai diante de Deus e fala com Ele. Essa é a ideia. Né? Você vai diante de Deus e fala, Deus, estou querendo isso aqui. Deus, estou querendo uma mulher. Deus, estou querendo um homem. Deus, estou querendo uma casa. Deus, estou querendo um carro. É diante de Deus. Não é na cobiça desejar aquilo que o outro tem. Tá? Essa é a ideia. E tudo isso, gente, tem prescrições menores de como deveria ser tratado quando acontecesse esse tipo de coisa. Tá? Alexandre, você sabia que tem, de 7 em 7 anos, tinha uma lei dizendo o seguinte, se você emprestar alguma coisa para a pessoa, quando chega no 7º ano, e essa pessoa não tiver condição de pagar, você tem que perdoar a dívida. Você sabia disso? Vitinho. Você sabia que mesmo que a pessoa pedisse emprestado no 6º ano, você não poderia negar o empréstimo, porque você falava assim, pô, daqui a um ano o cara tem que me pagar, pô.
Você tinha que dar. Vou ter que perdoar. Você tinha que fazer isso. São detalhes da lei que são impressionantes. Você sabia, por exemplo, que você não poderia colocar na mesma junta um boi e um cavalo? Porque eles têm velocidades diferentes. Você vai machucar um. Machuca, judia. Não dá para colocar. É impressionante os detalhes da lei. Tá? Por isso que as escrituras, lá em Salmo, no Salmo 19, falam o que a respeito da lei? A lei de Deus é perfeita. Bom, gente, tendo isso em mente, a gente já passou alguns detalhes, o que a lei trata da integridade, isso é algumas coisas macros, tá? A integridade, a acusação, a questão da mulher, do castigo, da herança, bens pessoais, fruto de trabalho e outros. A lei vai tratar dessas questões. E ainda quando tinha dúvida, você tinha os juízos. Deuteronômio capítulo 25. Desculpa, Deuteronômio capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim: quando vocês estiverem, está lá no comecinho de Deuteronômio, ele está fazendo a apresentação de tudo que aconteceu ali num trecho no deserto, no capítulo 4, versículos 25 e 26, ele fala assim: quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Lá no comecinho do livro de Deuteronômio. Olha, por favor, leiam agora Deuteronômio, capítulo 31, os versículos 16 ao versículo 29. Pode ler tudo isso? Pode ler. Disse o Senhor a Moisés: eis que está para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se constituirá. Só um minutinho. Deus já tinha falado que Moisés não ia passar a terra prometida, entrar na terra prometida, e agora ele está, você vai morrer, tá? Agora você vai dormir com seus pais. Indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia minha ira se acenderá contra ele, desamparo-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançarão estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na tua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunho, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduzam na terra, que sob juramento prometi. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e serei contigo. Capítulo 23. Tá jóia, não, tá legal. Aqui no capítulo 31, Deus fala assim: eles vão pisar na bola. Tá? Eu sei que
que eles vão adorar outros deuses. É muito interessante isso. Tem toda assim, se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. E no final da vida de Moisés ali, certo? Deus fala assim, Moisés, agora você escreve um cântico. Porque esse povo precisa cantar, e esse cântico vai servir como testemunho. Aí tem o capítulo 32, o cântico de Moisés. Mas no capítulo 31, Deus fala assim, eu sei que eles vão adorar outros deuses. Eu conheço esse povo. Ainda assim, Deus introduz esse povo na Terra Prometida. Chega a ser doído para Deus, imaginando uma situação dessa, né? E de antever as coisas, e mesmo assim lidar com essa dureza nossa, como assim, reflete o que a gente vive. Assim, a lei é condicional, né? Toda lei é condicional. Se você fizer isso, vai ter aquilo. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Tá? A lei era condicional. Tá? Mas a promessa de Deus também é incondicional. A lei é condicional e a promessa de Deus é incondicional. Ok? Tem uma tensão aqui. Tem uma tensão. Essa tensão só vai ser resolvida onde? Na cruz. Só na cruz é que vai ser resolvida essa tensão. Tá? E agora o povo vai entrar na Terra Prometida. Tem o livro de... Termina Deuteronômio, Pentateuco, tem o livro de Josué. Josué vai mostrar as conquistas. Josué vai mostrar a divisão da terra. Ok? E depois vai entrar o livro de Juízes. Não era para ser assim. Quando a gente olha o livro de Juízes, quem já leu? Tá? Se você não leu Deuteronômio, agora lê Deuteronômio e lê Juízes. Tá? Não era para ser assim. É interessante que no livro de Josué, logo no comecinho do livro de Josué, Deus chama Josué e fala assim, ser forte e corajoso, porque o bicho vai pegar. Agora vocês vão entrar na terra. Tá? Ali ia ter batalhas, iam ter conquistas, iam ter problemas, mas você tem que ser forte e corajoso, cara. Não dá para ter atitude covarde com você liderando. Não dá para ser covarde nessa questão. Tem que ser corajoso. Vai morrer gente? Vai. Tem que ser corajoso. E também diz o quê? Em Josué capítulo 1, versículo 8. Medita nesse livro da lei. Qual lei? Foi dado. Medita nesse livro da lei dia e noite. Tá? Você tem que ser forte e corajoso, mas não dá para ser forte e corajoso tão somente assim. Você precisa ser forte e corajoso e você precisa meditar no livro da lei dia e noite. Porque a tarefa que eu estou dando para você e aquilo que tem que ser feito vai ser pesado. Você precisa meditar no livro da lei porque ela é boa. O que acontece? O pessoal entra na terra de Canaã, tá? Tem aqui a divisão da terra. Essa divisão é assim. Quando eles entram, eu vou do outro lado, tá? Ó, quando eles entram, eles caminham por aqui, eles tinham que atravessar o Jordão e ficar nessa região toda aqui, ó. Então eles ficavam entre o Mediterrâneo, eles tinham o Mar Salgado e tinham o Jordão. Eles teriam uma situação muito privilegiada aqui, em termos de batalhas e tudo mais, tá? Porque Mediterrâneo de um lado, Jordão do outro, era difícil a invasão nessa área aqui. Quando eles estão conquistando esse trecho aqui,
2 tribos, aqui está Moisés ainda, 2,5 tribos, tá? Que é Rubem, Gad e meia tribo de Manassés, fala assim, olha, a gente quer a terra desse lado do Jordão aqui. Porque aqui a gente entendeu que a terra era boa, tal, a gente quer ficar desse lado aqui. Moisés chega para ele e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou dar a terra para vocês, mas vocês têm que atravessar o Jordão e conquistar a terra com seus irmãos. Aí o pessoal fala, tudo bem. Tá? O que acontece? Deixam as esposas, as crianças aqui, invadem a terra, conquistam a terra, e na hora da divisão da terra, Moisés fala, ó, esse trecho aqui é deles. Então, divide a terra aqui entre eles. Só que eles ficam numa situação complicada. Tá? Eles não estão no privilégio de ter o Mediterrâneo de um lado, o Mar Salgado e o Rio Jordão. Eles estão aqui, ó. Tá? E, consequentemente, são os primeiros a serem atacados sempre. Mas quiseram esse trecho da terra, e a terra foi dada para eles. Eles ajudam a conquista de Canaã, destrói, a gente vai ver que não acontece tudo isso, mas destrói os seus inimigos e voltam para a sua terra que tinha sido dada. Na volta, quando eles chegam na margem do Jordão, eles levantam um altar. Tá? Eles levantam um altar. Quando esse pessoal aqui descobre, porque alguém foi lá e falou, ó, a tribo, 2,5 tribos, voltaram para os seus lugares, mas deixaram um altar aqui no Rio Jordão. Difamaram. Começaram a pisar na bola. Teve difamação. Fizeram um altar lá. O pessoal, as 10 tribos, se armam para guerrear contra as 2,5 tribos, logo no comecinho. Ajudaram eles e agora eles vão... Logo no comecinho. Aí eles mandam o sacerdote Finéias para lá para verificar o que estava acontecendo. Ainda bem que eles mandam o sacerdote Finéias. O sacerdote chega lá, tem um altar montado. Chega para essas 2,5 tribos aqui e fala assim, oh, que negócio é esse, cara? O que vocês estão fazendo? Mas já? Aí eles falam, não, isso daqui é um problema para nós, porque mais tarde os filhos de vocês e os nossos filhos poderão dizer que nós não temos nada a ver um com o outro. Verifiquem que não é um altar de sacrifício. É um altar, são pedras onde a gente vai ter que lembrar quem nós somos. É um memorial. Aí o Finéias volta e fala para o povo, tudo bem. Então vocês percebem que, tanto em Josué como logo no comecinho, o povo está entendendo, eles estão firmes, eles não vão aceitar determinadas coisas, mas isso é muito pouco para o que acontece. Logo no livro de Juízes. Tema do livro... o livro de Juízes tem mais ou menos 400 anos, tá? Relata a história mais ou menos de 400 anos. Autor, possivelmente Samuel. A gente não tem certo quem foi o autor. Data mais ou menos de 1050 a 1000 anos antes de Cristo. Qual é o tópico do livro de Josué? De Juízes, desculpa. Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. É o final do livro de Juízes. Final do livro de Juízes. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Eles abandonaram completamente a lei. Tá? Completamente a lei. Deus sabia, Deus falou, vocês vão entrar e vão esquecer disso tudo. E cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Esqueceram a lei. A lei que tinha que ser uma constituição dentro dessa terra, deixou de existir. Tá? E aqui a gente vê assim, tá faltando rei. Por isso que a gente vê mais tarde o povo pedindo um rei, que já estava estabelecido na lei. O que vai acontecer se vocês quiserem um rei? Aqui, o sistema é teocrático. Quando eles pedem um rei, deixa de ser sistema teocrático. Tem um reinado, tem um rei. Aqui eles tinham que consultar a Deus.
Se eles tivessem dúvida, eles tinham que cumprir a lei, eles tinham que se reunir a cada 3 anos no santuário central, tinha sacerdote, estava tudo previsto. Mas eles não conseguiram ficar dentro do sistema teocrático. Eles não conseguiram ter esse relacionamento com Deus. Aí fizeram o quê? Pediram um rei. Dá-nos uma liderança. Aí a gente vai ver algumas coisas boas e outras muito ruins que aconteceram no período dos reis, que está relatado em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica. Mas vamos voltar a Juízes. Vejam Juízes capítulo 17, versículo 3. Tem um problema lá com um camarada chamado Mica, que se der a gente ver, que ele pega um dinheiro da sua mãe, no fim ele confessa, e a sua mãe devolve, ou uma quantidade de prata, ouro e tal. Mas olha que coisa interessante. Quando ele devolve, a mãe perdoa e faz a seguinte declaração. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, a mãe lhe disse: consagro solenemente a minha prata para quem? Ao Senhor. Para que meu filho faça o quê? Uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Lembra que a gente estava falando de sincretismo religioso? O livro de Juízes, ele é repleto dessa situação. Sincretismo religioso. Eles abandonam a lei e aqui eles acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. O linguajar popular, né? Acende uma cela para Deus e outra para o capeta. Isso vai acontecer em todo o livro de Juízes. O livro de Juízes, gente, vai mostrar... Bom, sempre, a Escritura fala que o ator e o autor principal é sempre Deus, né? Mas é impressionante a ação de Deus ali no livro de Juízes. Como Deus atua, como Deus tem misericórdia, como Deus chama a atenção, e sempre a promessa de Deus é mantida. Agora, não foi só no livro de Juízes que a gente vê esse tipo de coisa. Ao longo de toda a história desse povo, que ficou na Terra Prometida, que viveu debaixo de um reinado, eles tiveram grandes problemas. Grandes problemas. Quer ver? Acompanhem comigo a leitura 1 Reis. Se não me falha a memória, 1 Reis, capítulo 12. Na história de Israel, depois do período de Juízes, esse pessoal aqui, depois de Davi, depois de Salomão e Roboão, eles vão ser divididos, eles vão se dividir. Vão ficar 10 tribos para o norte e 2 tribos no sul. A tribo do norte vai ser conhecida como Israel, e a tribo do sul vai ser, as 2 tribos do sul vai ser conhecida como Judá. É Judá e Benjamim que ficam aqui, mas elas vão ser conhecidas como Judá. Quando tem a divisão das 10 tribos do norte, tá? O que acontece depois de Roboão? Se levanta um camarada chamado Jeroboão. Deus fala assim para Jeroboão: Jeroboão, é o seguinte, se você me obedecer, se você cumprir os meus mandamentos, se você fizer isso, não vai faltar descendência no seu trono. Eu vou ficar com você. Vou ficar com você como eu fiz com Davi. Não vai faltar descendência. Tá bom. Deus promoveu a divisão por penalizar Salomão, por penalizar Roboão, mas por amor a Davi ele manteve o povo. E por amor a Davi ele deixou descendência. Ele vai estar falando, Deus vai falar para Jeroboão: ó, eu vou deixar descendência para você. Fica firme. Então vamos lá, acompanhem. 1 Reis, capítulo 12. 12, versículo 1. Foi Roboão a Siquém, porque tal. Cadê?
Versículo 5. Ele lhes falou: ide-vos, após 3 dias voltai a mim. O povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os idosos, estiveram na presença de Deus, não é isso que eu quero. 8. Cadê onde Jeroboão ele faz um bezerro de ouro? 28. 28? Capítulo 28? Não, esse capítulo 12, 28. 12, 28? 12. Jeroboão, né? A partir do versículo 25. Então vamos lá. A partir do versículo 25. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Ali edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, porque a adoração era ali no Reino Sul, em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matará e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Tá? O reino dividiu, Deus colocou um rei. E o rei falou assim: esses camaradas que são os meus súditos vão para o sul, vão adorar lá em Jerusalém, e o coração deles vai ficar lá. Deus tinha dado para ele. O que ele faz? 2 bezerros de ouro e fala assim: esses daqui são os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Esquece. Gente, a partir desse ponto, as 10 tribos do norte nunca mais se converteram. Sempre foram adoradores de ídolos, até serem levados cativos em 722 pela Síria. Tá? Foi indo, Deus, aí a longanimidade de Deus foi quando em 722 a Síria leva o Reino Norte. Porque eles nunca se voltou o coração. O Reino Norte é uma complicação. E o Reino Sul? O Reino Sul, então tá bom. Vamos lá. 2 de Reis, capítulo 23. 2 de Reis, capítulo 23. Tem um rei chamado Josias, que faz uma reforma na nação. É conhecida como a reforma de Josias. Quando ele faz uma reforma, ele entra no templo e começa a tirar as coisas que estavam dentro do templo. Tá? Vejam só, a partir do versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e ao sacerdote de segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. E para o poste ídolo e para todos os exércitos do céu, e os queimou fora de Jerusalém, no campo de Sebron, e levou as cinzas para Betel. Aonde que estavam essas coisas? Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todos os exércitos do céu. O que eles estavam fazendo? Adorando a criatura. Adorando a criação. E tinha sacerdote dentro do templo. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou, reduziu a pó e o lançou sobre sepultura do povo. Também derrubou as casas de prostituição cultual. Tinha prostituta cultual dentro da nação, ao lado do templo. Que levou, onde as mulheres teciam tendas para os postes, para o poste ídolo.
A todos os sacerdotes trouxe a cidade de Judá, profanou altos que os sacerdotes incensavam, desde tal, mas o sacerdote dos altos, a quatro altar, também profanou a Tofete, versículo 10, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Os israelitas estavam praticando isso. Lembra que Deus fala lá, ó, vai destruir aquela nação. Agora eles entraram na nação e estavam sacrificando crianças a Moloque. Também tirou, olha que coisa interessante, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. A entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Maleque, o camareiro que ficava no átrio, e os carros de sol queimou a fogo. Tinha cavalos. Também o rei derrubou altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, né? Destruição. O rei profanou também altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Camos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. O reino norte adorou 2 bezerros logo de cara. O reino sul ficou com uma mistura religiosa. Mas olha o que tinha no templo. Era para ser assim? Não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas vamos para Juízes. Vamos lá. Por quê? Não, tá certo. Coração corrompido do povo, né? Lembra do pau que bate em Chico, também bate em Francisco? Nós somos assim, gente. A nossa tendência é um negócio complicado. As escrituras falam que a nossa natureza pecaminosa é um negócio pervertido, perverso. Tá? Nós somos assim. Nós não conseguimos deixar de pecar. Não conseguimos deixar de pecar. Vejam só em Juízes, no comecinho de Juízes, no livro capítulo 1, versículos 19. Juízes capítulo 1, verso 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque eles tinham carro de ferro. Lembra que Deus fala para Josué ser forte e corajoso? Quando Josué morre, esse povo fala assim, esse pessoal aqui tem carro de ferro, não vai dar, vamos ficar por aqui mesmo, vamos tentar fazer uma manobra. Os filhos de Benjamim, versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleã, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelos que os cananeus lograram permanecer na terra. Efraim, versículo 29, não expulsou os cananeus. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron. Azer, 31, não expulsou os habitantes de Ácio, nem de Sidom, nem de Alabate, de Alabe, de Quizibe. 33, Naftali, não expulsou os habitantes de Bet-Semes. 34, os amorreus arrendaram os filhos de Dan até as montanhas e não deixavam descer para os vales. O que aconteceu? Não fizeram o serviço. Não fizeram o serviço. Chegaram na terra, conquistaram uma parte da terra, foi distribuída a terra para eles, mas
se associaram com as pessoas da terra. A gente não sabe exatamente se eles estavam cansados de guerrear. A gente não sabe exatamente se eles estavam querendo fazer comércio com esse pessoal da terra. O fato é que Deus tinha dado uma ordem para eles. Vai, tira todo mundo da terra. É a justiça de Deus sendo aplicada para aqueles povos. Inicialmente, eles não fizeram a justiça de Deus. Não obedeceram. Ficaram com todos os povos da terra. E aconteceu essa tragédia. Eles promoveram um secretismo religioso como nunca tinha acontecido até então na nação de Israel. Os filhos deles se casaram com os filhos dos povos, trouxeram seus deuses para dentro das suas casas, para dentro do templo, para dentro do culto e se perderam. Antes da gente continuar, né, porque senão a gente vai ter que parar, já são quase 11 horas. Sincretismo religioso, vamos pensar um pouco nisso. A seriedade desse negócio vai entrando dentro da nossa vida, gente. Determinadas coisas vão entrando dentro do nosso relacionamento com Deus. A gente vai montar. Passou gerações. 400 anos, não foi assim. O mesmo que entrou, que fez tudo isso. Foi os filhos, netos e bisnetos. Sim. A gente vai. Isso vai entrando dentro do povo, gente. Quando a gente abre uma porta para o sincretismo religioso, a gente abre uma porta para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto observar que eu pratico um tipo de religiosidade. Ele vai abrir uma outra porta para que os filhos, para que os netos vejam a mesma coisa. Sincretismo religioso é um problema. É um problema. Naquela época existia uma coisa que era muito clara. Tem o Deus tal e tem o Senhor. Então eu acendo uma vela para o Senhor e acendo uma vela para o Deus tal, porque assim eu me garanto de todas as formas. Hoje em dia, nós não temos essa questão, mas nós temos o princípio do sincretismo. Às vezes a gente olha para aquela questão, como a gente viu antes, né? Os santos, o candomblé, o catolicismo, e fala assim, nossa, tem um quanto é sincrético essa história. Para de olhar para isso, vamos olhar para a gente. Como e onde na minha vida, na história do meu relacionamento com Deus, eu tenho promovido sincretismo religioso? Aonde? Essencialmente, aonde é que eu tenho sido idólatra? Porque é isso, né? Sincretismo religioso é idolatria. E a idolatria, essencialmente, é o quê? Está aqui, né? Fábrica de ídolos. Está onde? Tá? Quando a gente olha para isso, e a gente vai olhar um pouco mais para Juízes agora, qual é o ídolo? Qual é o ídolo que está pegando aí na sua vida, na sua existência? Onde é que você está fazendo o sincretismo religioso?